Ele era invisível na escola e vivia no limite da sobrevivência. No auge de uma tempestade de neve, entregou sua única jaqueta quente a uma garota que estava congelando, sem saber quem ela realmente era. Quando o pai dela descobriu a verdade e encontrou esse rapaz, as consequências mudaram o destino de todos os envolvidos nesta história. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de que cidade ou país você está assistindo a este vídeo. A neve naquele dia não caía em flocos leves, daqueles que parecem quase festivos quando pousam no chão. Ela vinha em grãos duros e cortantes, empurrados pelo vento como se fossem areia gelada, batendo no rosto, entrando pelos olhos, grudando na pele descoberta. O ar era seco e agressivo, e cada inspiração queimava os pulmões por dentro, lembrando a quem ousasse sair de casa que o inverno não tinha piedade. O céu estava de um branco opaco, sem profundidade, e a cidade parecia ter sido engolida por um silêncio pesado, interrompido apenas pelo assobio constante do vento entre os prédios e postes. Na parte de trás da escola, longe da entrada principal e dos corredores cheios de vozes, existia um estacionamento que quase ninguém usava. Era um espaço esquecido, delimitado por uma cerca de arame já enferrujada em alguns pontos, com montes irregulares de neve acumulada e poucas marcas de pneus, rapidamente apagadas pela tempestade. Ali, o barulho do pátio não chegava. Se alguém gritasse, talvez fosse ouvido tarde demais. Era o tipo de lugar onde as regras pareciam mais fracas, onde a sensação de estar fora do alcance dos outros dava às pessoas uma coragem cruel. Foi ali que tudo aconteceu. Cole Bishop gostava daquele tipo de cenário. Capitão do time de futebol, sempre cercado por amigos, ele estava acostumado a ocupar espaço, a ser visto e ouvido. Seu riso alto ecoava com facilidade, não porque fosse especialmente engraçado, mas porque os outros estavam condicionados a rir junto. Ele se movia com a segurança de quem nunca teve que medir as consequências dos próprios atos, de quem acreditava que o mundo, de alguma forma, sempre se ajustaria à sua vontade. Naquele fim de tarde, ele estava irritado. Na noite anterior, havia ouvido algo que não aceitava bem. Um não. Hayley Morgan, capitã das líderes de torcida, tinha recusado seu convite com uma calma que para ela parecia normal, mas para ele soou como um desafio. Não houve insultos nem gritos, apenas uma recusa educada. Para Cole, isso era quase pior. Não era só rejeição, era a sensação de que alguém ousara negar algo que ele considerava garantido. Hayley estava no estacionamento procurando as chaves e o celular quando percebeu que algo estava errado. Cole segurava os objetos no alto, fora do alcance dela, brincando com eles como se fossem um troféu. Ele ria, virava o corpo levemente, obrigando-a a se esticar, a dar pequenos saltos desajeitados. Os amigos observavam, alguns rindo, outros apenas assistindo em silêncio, como se aquela cena fizesse parte de um espetáculo esperado. Ela sentiu o rosto esquentar, não pelo frio, mas pela mistura de vergonha e irritação. Tentou manter a calma, pediu que ele parasse, que devolvesse suas coisas. A resposta foi mais riso. Então, sem aviso, Cole arremessou o celular e as chaves para longe, em direção aos montes de neve que se acumulavam perto da cerca. Os objetos desapareceram quase imediatamente, engolidos pelo branco. Antes que Hayley pudesse reagir, ele entrou no carro, acelerou e foi embora, deixando para trás apenas o som do motor se perdendo na tempestade. O silêncio que ficou era pesado. Hayley vestia apenas o uniforme leve da escola, feito para ginásios aquecidos, não para aquele frio cortante. No primeiro momento, ela tentou agir como achava que deveria. Caminhou até onde vira os objetos caírem, ajoelhou-se, começou a cavar a neve com as mãos, sentindo os dedos ficarem dormentes quase de imediato. Pensou em não entrar em pânico, em se concentrar, em lembrar que aquilo era temporário, mas o vento não ajudava. A neve caía mais forte, cobrindo rapidamente qualquer sinal de onde ela já tinha procurado. Com o passar dos minutos, o frio começou a vencer. Os dedos ficaram rígidos, os movimentos lentos e desajeitados. A respiração tornou-se curta, irregular. O medo inicial deu lugar a uma sensação estranha de cansaço profundo. Era como se o corpo estivesse desistindo pouco a pouco,
sugerindo que talvez fosse mais fácil parar, sentar por um instante, fechar os olhos. Ela se apoiou na cerca de arame, deslizou até o chão e puxou os joelhos contra o peito, tentando conservar algum calor. O tremor era intenso no começo, depois foi ficando mais fraco. Hayley não percebeu o momento exato em que parou de lutar com a mesma força. Apenas sentiu uma sonolência perigosa se aproximar, como um cobertor invisível tentando envolvê-la. Foi então que alguém passou por ali. Ethan Walker não chamava atenção. Na escola ele era quase uma sombra. Alguém que se sentava sempre no fundo da sala, que entrava antes do sinal e saía assim que a última aula terminava. Evitava olhares, conversas desnecessárias, qualquer coisa que pudesse fazer com que alguém se lembrasse de sua existência. Para ele, ser invisível era uma forma de proteção. Quando ninguém te vê, ninguém te machuca. Naquele dia, sua rotina tinha sido quebrada. A pequena lanchonete onde trabalhava depois das aulas havia cancelado o turno por causa de um problema nos canos, o que significava menos dinheiro e mais preocupação com o dia seguinte. Ele escolheu o caminho pelo estacionamento dos fundos porque era mais curto e porque, geralmente, ficava longe dos astros da escola. Queria apenas ir embora o mais rápido possível. À primeira vista, ele quase passou direto. Pensou que fosse apenas um monte de roupas jogadas ali, talvez alguma brincadeira de mau gosto, mas algo não parecia certo. Havia uma imobilidade estranha naquela figura encolhida perto da cerca, uma palidez que não combinava com o resto da paisagem. Ethan se aproximou com cautela e, quando percebeu que era uma pessoa, sentiu um frio diferente, que não vinha do clima. Hayley estava consciente, mas seus olhos demoraram a focar nele. Sua pele estava fria ao toque e o tremor havia diminuído, um sinal que Ethan reconheceu imediatamente como perigoso. Ele não era médico, mas tinha aprendido o básico em um curso de primeiros socorros que ajudara a ministrar certa vez como voluntário. Sabia que quando o corpo parava de tremer, era porque estava perdendo a batalha. Tentou ajudá-la a se levantar, a caminhar. Ela conseguiu dar alguns passos, mas suas pernas mal a sustentavam. O vento parecia mais forte ali, e a distância até qualquer abrigo era maior do que ele gostaria de admitir. Ethan avaliou a situação rapidamente, não com heroísmo, mas com a lógica dura de quem já tinha aprendido a sobreviver com pouco. Ele vestia uma jaqueta velha, pesada, cheia de remendos. Era a única peça realmente quente que possuía, algo que usava em todas as noites em que dormia no antigo galpão da zona industrial. Aquela jaqueta não era apenas tecido, era memória. Tinha sido de sua mãe, ajustada e costurada várias vezes por ela antes de morrer. Sem ela, o frio não seria apenas desconfortável, seria uma ameaça real. Por alguns segundos ele hesitou. O instinto gritava para não tirar a jaqueta, para pensar em si mesmo, em como ainda teria que atravessar boa parte da cidade depois. Mas quando olhou novamente para Hayley, viu que o tempo dela estava acabando mais rápido que o dele. Ela já tinha perdido a vantagem inicial. Estava mais próxima do limite. Ethan não pensou mais. Desabotoou a jaqueta com dedos que já começavam a doer, passou-a pelos ombros de Hayley e a envolveu com cuidado, como se estivesse colocando um cobertor pesado sobre alguém muito frágil. Ela tentou protestar, murmurou algo sobre ele ficar com frio, mas não tinha força suficiente para insistir. O calor da jaqueta fez com que ela respirasse um pouco melhor, embora o perigo ainda estivesse longe de passar. Ele colocou o braço dela sobre seus ombros e começou a guiá-la para fora do estacionamento, em direção à rua lateral, onde havia um ponto de ônibus antigo, com um abrigo de plástico e, mais importante, um telefone público que ainda funcionava. Cada passo era uma luta. Para Hayley, o mundo parecia distante, envolto em névoa branca. Para Ethan, o frio começou a morder de verdade, atravessando a camada fina de roupas que restara. Mas ele continuou andando. A poucos metros do abrigo, ele já sentia os músculos rígidos, o corpo exigindo descanso. Ainda assim, quando finalmente alcançaram o ponto de ônibus e se protegeram um pouco do vento, Ethan sabia que aquela era apenas a primeira parte. A ajuda ainda precisava ser chamada. Se o telefone não funcionasse, se ninguém atendesse, tudo o que ele tinha feito poderia não ser suficiente. Enquanto Hayley se encolhia sob a jaqueta,
Lutando para manter os olhos abertos, Ethan estendeu a mão trêmula em direção ao telefone, consciente de que o próximo passo definiria se aquele esforço teria valido a pena ou não. O abrigo do ponto de ônibus oferecia pouco mais do que a ilusão de proteção. As paredes de plástico rangiam sob a pressão do vento, e a neve conseguia encontrar frestas por onde se infiltrava, acumulando-se nos cantos e no chão. Ainda assim, ali dentro, o frio parecia um pouco menos cruel, como se tivesse recuado apenas o suficiente para permitir que o tempo fosse medido em minutos, não em segundos. Ethan ajudou Hayley a se sentar no banco estreito, posicionando-a de modo que seu corpo ficasse parcialmente protegido do vento mais forte. A jaqueta pesada, agora sobre os ombros dela, parecia enorme demais, quase engolindo sua figura frágil, mas era exatamente aquilo que a mantinha presa à realidade. Hayley respirava com dificuldade, cada expiração formando uma nuvem branca que se dissipava rapidamente. Seus olhos se fechavam e se abriam em intervalos irregulares, e Ethan percebeu o perigo imediato naquele gesto. A vontade de dormir era um convite silencioso à desistência. Ele se agachou à frente dela, chamando-a pelo nome, pedindo que olhasse para ele, que respondesse a pergunta simples. Qual era o dia da semana? Como se chamava? Quantos anos tinha? As respostas vinham lentas, mas vinham, e isso lhe dava esperança. Enquanto falava, Ethan sentia o próprio corpo reclamar. Sem a jaqueta, o frio o atingia de forma direta e implacável. Primeiro vieram as dores agudas nas mãos e no rosto, depois uma rigidez incômoda nos ombros e nas pernas. Ele sabia que precisava se manter em movimento, mesmo que mínimo, para não permitir que o corpo cedesse da mesma forma que o de Hayley quase cedera minutos antes. A diferença era que, naquele momento, ele tinha uma escolha consciente: permanecer ativo ou se entregar à exaustão. Ele escolheu a primeira opção, não por bravura, mas porque não via alternativa. Foi Hayley quem, em um momento de lucidez, murmurou que havia alguém para quem ligar. A frase saiu fraca, quase se perdendo no som do vento, mas Ethan a ouviu. Ele se aproximou mais, inclinando-se para captar cada palavra. Ela explicou com esforço que havia um número que sempre atendia, não importava a hora. Não disse quem era, apenas repetiu que aquela pessoa viria. Havia uma certeza estranha em sua voz, um tipo de confiança que não combinava com a fragilidade de sua condição física naquele instante. Ethan hesitou por uma fração de segundo. Ele estava acostumado a não envolver adultos, autoridades ou qualquer tipo de poder em sua vida. Sempre que alguém importante aparecia, geralmente trazia problemas. Ainda assim, o olhar perdido de Hayley e o frio que avançava sobre ambos não deixavam espaço para dúvidas. Ele se levantou, caminhou até o telefone público e pegou o fone com a mão trêmula. O plástico estava gelado, quase grudando na pele. Discou o número com cuidado, temendo errar algum dígito por causa da rigidez dos dedos. O toque soou alto demais naquele espaço pequeno, ecoando dentro do abrigo. Um toque. 2. No terceiro, alguém atendeu. A voz do outro lado não era gentil nem calma, mas era firme, alerta, como se estivesse sempre pronta para o pior. Ethan explicou rapidamente a situação, informando o endereço e dizendo que Hayley estava viva, mas com muito frio. Falou pouco sobre si mesmo. Disse apenas que a encontrara e que precisava de ajuda imediata. A mudança na voz do homem do outro lado foi perceptível. As perguntas vieram rápidas, precisas, não sobre como Hayley se sentia, mas sobre quem a deixara ali, quem tinha feito aquilo. Ethan sentiu um arrepio que não tinha relação com a temperatura. Percebeu que aquela ligação não apenas traria socorro, mas desencadearia algo maior, algo que ele não conseguiria controlar. Ainda assim, manteve-se firme, respondendo o que sabia e admitindo o que não sabia. Quando desligou, sentiu um peso estranho no peito. A ajuda estava a caminho, mas até que chegasse, o tempo continuava sendo o inimigo mais imediato. Ele voltou para perto de Hayley, insistindo para que ela permanecesse acordada, pedindo que segurasse sua mão, que apertasse seus dedos sempre que sentisse vontade de dormir. O contato ajudava os dois. Para ela, era um lembrete de que não estava sozinha. Para ele, era uma âncora que o mantinha focado
impedindo que seus próprios pensamentos se perdessem no frio crescente. Poucos minutos depois, o cansaço começou a vencer Ethan de forma mais evidente. Ele sabia reconhecer os sinais, porque já os sentira antes, em noites passadas no galpão abandonado. A dor intensa deu lugar a uma sensação enganosa de calma, como se o frio estivesse recuando. Aquilo era o aviso mais perigoso. Ele se levantou novamente, andou em pequenos círculos dentro do abrigo, batendo os pés no chão, esfregando as mãos uma na outra, mesmo sabendo que isso mal ajudava. Foi então que tomou a decisão que vinha evitando desde o momento em que entregara a jaqueta. Se ficasse ali parado, esperando, corria o risco de cair ao lado de Hayley, e então ninguém teria força para ajudar ninguém. Ele se aproximou dela, explicou com voz baixa que precisava se mover, que iria procurar abrigo melhor ou pelo menos manter o corpo ativo. Pediu que ela permanecesse sob a jaqueta, que não tentasse segui-lo, que aguardasse quem vinha buscá-la. Havia um pedido silencioso em seus olhos. Confie em mim mais uma vez. Hayley tentou protestar, mas as palavras se perderam. Seus dedos apertaram a manga da jaqueta, como se fosse a última coisa sólida no mundo. Ethan soltou-se com cuidado, afastando-se alguns passos, olhando para trás, para garantir que ela ainda estivesse consciente. Quando se sentiu minimamente seguro de que ela ficaria ali, deu as costas ao abrigo e entrou novamente na tempestade. A rua parecia diferente agora, mais branca, mais vazia, mais hostil. As luzes dos postes eram halos difusos no meio da neve, e os prédios surgiam como sombras sem contorno definido. Ethan caminhava com dificuldade, escolhendo instintivamente o caminho que o levaria à zona industrial, onde ao menos conhecia os atalhos e os cantos, onde o vento era um pouco menos violento. Cada passo exigia esforço. As pernas pareciam feitas de madeira, e o ar queimava ao entrar nos pulmões. Enquanto avançava, pensamentos fragmentados surgiam e desapareciam. Ele pensava na mãe, em como ela costumava insistir para que ele se agasalhasse bem, em como reclamava quando ele saía sem luvas. Pensava no dia seguinte, no trabalho, na comida, em tudo aquilo que sempre ocupava sua mente quando estava sozinho. E em meio a isso, uma sensação estranha de ter feito algo que não se encaixava na lógica de sua vida. Ele sempre fora aquele que sobrevivia passando despercebido, não aquele que se colocava em risco por outra pessoa. A neve começou a cobrir seus cabelos e ombros, grudando na roupa fina. O corpo já não respondia com a mesma rapidez. Em um beco estreito, perto de um conjunto de contêineres e de um grande recipiente de lixo metálico, Ethan sentiu as forças faltarem de uma vez. As pernas cederam e ele caiu de joelhos, depois de lado, apoiando-se no frio duro do chão. A sensação de calma voltou, mais forte, quase reconfortante. Ele pensou em fechar os olhos por um segundo apenas, em descansar. O mundo ficou distante. Em algum ponto entre a consciência e o esquecimento, Ethan ainda respirava, mas cada inspiração era mais fraca que a anterior. A neve continuava a cair, silenciosa e persistente, cobrindo seu corpo pouco a pouco, como se quisesse escondê-lo da cidade. Enquanto isso, a quilômetros dali, motores começavam a rugir, e uma busca intensa estava prestes a tomar as ruas. Mas naquele instante, Ethan não sabia disso. Tudo o que sentia era o frio se transformando em algo perigosamente suave, e a escuridão se aproximando como um convite. O primeiro som foi grave e distante, como um trovão que não vinha do céu. Espalhou-se pelas ruas cobertas de neve antes mesmo de ser plenamente reconhecido, vibrando no asfalto escondido sob o gelo e ecoando entre os prédios. Depois vieram outros, muitos outros, até que o ar pareceu tremer com a presença deles. Não era um barulho apressado ou caótico. Era pesado, contínuo, organizado. O tipo de som que anuncia não apenas movimento, mas intenção. Uma coluna de motocicletas avançava pela cidade, abrindo caminho pela tempestade, como uma força que não aceitava ser ignorada. Os faróis cortavam o branco espesso da neve, formando túneis de luz que revelavam brevemente esquinas, placas, entradas de becos. Os homens que as pilotavam estavam acostumados a condições difíceis, mas naquela noite não era apenas a habilidade que os movia. Era a urgência. Era a fúria contida. Era a certeza de que algo precioso tinha sido ameaçado.
No centro daquela movimentação estava Nolan Cross. Ele não gritava ordens nem demonstrava descontrole. Seu rosto permanecia duro, quase imóvel, mas quem o conhecia sabia que aquele silêncio era mais perigoso do que qualquer explosão de raiva. Sua filha fora encontrada à beira da morte, abandonada em uma tempestade, e isso era uma linha que ninguém deveria cruzar. Para ele, não se tratava apenas de protegê-la fisicamente, mas de reafirmar uma regra simples que guiava sua vida. Quem tocava em sua família enfrentava consequências. Enquanto parte do grupo se dirigia ao local indicado pelo telefonema, outros se espalhavam pelas áreas próximas, verificando ruas, pátios, zonas industriais. Não buscavam de forma cuidadosa ou discreta. Bloqueavam quarteirões, iluminavam espaços esquecidos, vasculhavam lugares onde alguém poderia cair sem ser visto. A cidade, acostumada a ignorar figuras como Ethan Walker, agora era forçada a olhar para cada canto. Hayley, ainda envolta na jaqueta pesada que não lhe pertencia, mal conseguia acompanhar o que acontecia ao seu redor. Ela fora colocada em um veículo aquecido, suas mãos protegidas, seu corpo lentamente trazido de volta do limite perigoso em que estivera. Entre um tremor e outro, conseguiu dizer o essencial ao pai. Falou da jaqueta, do garoto que a encontrara, de como ele tinha ido embora sem pensar duas vezes em si mesmo. Disse que ele parecia não ter para onde ir, que provavelmente não tinha um lugar quente esperando por ele. Aquela informação atingiu Nolan de uma forma inesperada. Não diminuía sua raiva, mas a direcionava. O que acontecera com sua filha já era grave o suficiente, mas saber que alguém escolhera sacrificar a própria chance de sobreviver para salvá-la criava um tipo diferente de dívida. Uma dívida que, na lógica de Nolan, não podia ser ignorada nem paga de maneira superficial. Não demorou muito para que encontrassem Ethan. Ele estava caído em um beco estreito da zona industrial, perto de um grande container de lixo metálico. A neve cobria parte de seu corpo, formando uma camada irregular sobre suas roupas finas. À primeira vista, parecia apenas mais um vulto esquecido pela cidade. Mas quando um dos homens se aproximou e ajoelhou ao seu lado, percebeu um movimento quase imperceptível de seu peito. Ele ainda respirava. O clima mudou instantaneamente. Não houve comemoração, apenas ação. Ethan foi erguido com cuidado como alguém extremamente frágil. Várias mãos se moveram ao mesmo tempo, envolvendo-o com jaquetas, cobertores improvisados, qualquer coisa que pudesse reter calor. Alguns homens tiraram os próprios coletes de couro sem hesitar, cobrindo o garoto com o que tinham. Aquilo não era um gesto calculado, mas instintivo. Eles entendiam, mesmo sem palavras, o peso do que ele fizera. Nolan aproximou-se e olhou para o rosto pálido de Ethan. Não havia ali ameaça, apenas a constatação silenciosa de que aquele garoto fizera algo que muitos adultos não fariam. Ele deu uma ordem curta, objetiva. Levariam Ethan imediatamente para o hospital mais próximo que tivesse estrutura adequada. Não haveria discussões sobre documentos, seguro ou custos. Tudo seria resolvido depois. O importante era mantê-lo vivo. A corrida até o hospital foi tensa. As motocicletas abriram caminho, os carros avançaram com cuidado pelas ruas escorregadias. Dentro do veículo, Ethan permanecia inconsciente, mas sua respiração começava lentamente a se estabilizar. Era um equilíbrio delicado, uma luta silenciosa que continuava mesmo longe da tempestade. Quando Ethan despertou, a primeira sensação foi o calor. Não o calor agressivo de um aquecedor ligado no máximo, mas um conforto constante que ele não sentia havia muito tempo. A luz branca do quarto de hospital o fez piscar várias vezes, confuso. O cheiro limpo, o silêncio interrompido apenas por sons distantes de equipamentos médicos. Tudo parecia deslocado demais para ser real. Ele tentou se mover, mas o corpo respondeu com lentidão. A garganta estava seca, e por um instante ele pensou que talvez ainda estivesse sonhando, preso em algum tipo de imaginação estranha criada pelo frio. Foi então que percebeu a presença de outra pessoa no quarto. Nolan Cross estava sentado próximo à cama. Grande, imóvel, ocupando o espaço com uma naturalidade intimidante. Seus olhos observavam Ethan com atenção, não com hostilidade, mas com um peso difícil de definir. Ethan sentiu um nó se formar no estômago. Aquela figura não combinava com o ambiente estéril do hospital.
Era alguém acostumado a outros cenários, outras regras. Antes que pudesse formular qualquer pergunta, Ethan ouviu a informação que mais importava. Hayley estava viva, estava segura, fora atendida a tempo. Aquilo atravessou sua confusão como um golpe de alívio. Todo o resto, naquele momento, parecia secundário. Nolan falou pouco, mas ouviu muito. Descobriu sobre a morte da mãe de Ethan, sobre a perda da casa, sobre as noites passadas em um galpão abandonado. Cada detalhe acrescentava peso à história, transformando o gesto daquela noite em algo ainda mais significativo. Para Nolan, não havia romantização. Havia fatos. Um garoto que não tinha quase nada escolhera abrir mão do pouco que tinha para salvar outra pessoa. Foi então que Nolan fez a proposta. Não como um pedido, nem como uma barganha. Disse que Ethan teria um lugar para ficar, comida, segurança, que poderia se recuperar sem precisar se preocupar com onde dormiria na noite seguinte, que poderia terminar a escola sem medo. Não havia exigências escondidas, apenas uma afirmação direta de que aquela dívida seria paga. Ethan tentou recusar. Era um reflexo antigo, quase automático. Ele aprendera que toda ajuda vinha com um preço, que aceitar significava ficar vulnerável. Mas Nolan não insistiu com palavras. Simplesmente deixou claro que aquela decisão não estava aberta a negociações. Para ele, não era caridade. Era honra. Enquanto Ethan permanecia no hospital, outro cenário se desenrolava na escola. Cole Bishop caminhava pelos corredores com a confiança de sempre, contando sua versão da história, minimizando o ocorrido, transformando o sofrimento de Hayley em uma anedota cruel. Ria do garoto invisível que dera a jaqueta, como se tudo não passasse de um exagero. Mas a cidade estava mudando naquela mesma hora. E a escola, em breve, sentiria isso. A manhã em que a coluna de motocicletas parou diante da escola não parecia diferente das outras à primeira vista. A neve ainda cobria o chão em placas irregulares, já sujas pelo vai e vem dos carros, e o frio permanecia firme, como se quisesse lembrar a todos do que acontecera poucos dias antes. Ainda assim, havia algo no ar que não se explicava apenas pela temperatura. Um silêncio tenso se espalhou pelos corredores, quando o som dos motores chegou, baixo no começo, depois impossível de ignorar. Os alunos se aproximaram das janelas, alguns por curiosidade, outros por um pressentimento que não sabiam nomear. Dezenas de motocicletas estavam alinhadas do lado de fora, os homens ao lado delas imóveis, organizados, sem gestos exagerados. Não havia gritos, nem ameaças visíveis. Justamente por isso, a presença deles parecia maior. A escola, acostumada a seus próprios dramas internos, sentiu-se subitamente pequena. Nolan Cross entrou pelo corredor principal com passos firmes. Não precisou levantar a voz para chamar atenção. O simples fato de avançar fazia com que as conversas cessassem. A administração foi ao encontro dele rapidamente, tentando manter uma aparência de controle que já não possuía. Nolan ouviu o que tinham a dizer, assentiu uma vez e deixou claro, em poucas palavras, que estava ali para algo maior do que procedimentos formais. Aquela não era uma visita social. Era um acerto de contas com a verdade. No auditório, alunos e professores se reuniram, alguns sem entender exatamente o motivo. O burburinho diminuiu quando Nolan apareceu à frente, segurando nas mãos uma jaqueta velha, pesada, marcada pelo uso. Não era uma peça impressionante, não tinha valor aparente, mas ele a segurava como se fosse algo precioso. Quando começou a falar, não usou termos dramáticos. Contou os fatos de forma direta. Uma garota fora deixada no estacionamento durante uma tempestade, sem telefone, sem chaves, sem ajuda. Poderia ter morrido ali, sozinha, invisível para todos. Ele ergueu a jaqueta por um instante, deixando que todos a vissem. Explicou que aquela peça simples fora a diferença entre a vida e a morte. Que alguém escolhera tirá-la do próprio corpo para salvar outra pessoa. Um garoto que muitos ali mal conheciam. Alguém que passara pelos corredores sem ser notado durante anos. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de um desconforto que ninguém conseguia disfarçar. Ethan entrou no auditório apoiado em Hayley. Ainda estava pálido, os movimentos um pouco mais lentos do que o normal, mas caminhava com firmeza. Era estranho estar ali, sob tantos olhares,
depois de uma vida inteira tentando desaparecer. Ele sentiu o coração acelerar, um impulso antigo de procurar uma saída discreta, de se misturar à parede. Mas não havia como voltar atrás. Pela primeira vez, não era a invisibilidade que o protegia. Nolan se aproximou e, diante de todos, colocou sobre os ombros de Ethan uma jaqueta de couro escura, claramente mais nova e pesada que a antiga. Não era apenas um gesto simbólico, era um sinal. Ao fazer isso, Nolan declarou, sem rodeios, que aquele garoto estava sob a proteção de sua família, que qualquer um que ousasse tocá-lo precisaria lidar com consequências reais, fora dos limites confortáveis de boatos ou popularidade escolar. O olhar de Nolan então se voltou para Cole Bishop. O capitão do time, que costumava ocupar o espaço com facilidade, parecia menor naquele momento. Pela primeira vez não havia risos, nem comentários espirituosos. Apenas a compreensão tardia de que o que fizera não era uma brincadeira, mas um ato que poderia ter terminado em tragédia. As consequências começaram ali, diante de todos, e continuariam muito depois daquele dia. Houve pedidos de desculpas públicos, investigações internas, medidas disciplinares severas, horas de trabalho comunitário, acompanhamento obrigatório, restrições que desmontaram, pouco a pouco, a imagem de intocável que Cole construíra. Para Ethan, os dias que se seguiram foram estranhamente silenciosos. Ele passou a morar na casa de Nolan, um lugar grande demais para alguém acostumado a cantos frios e improvisados. Havia um quarto só para ele, com uma cama de verdade, uma porta que fechava, um espaço onde podia deixar suas poucas coisas, sem medo de perdê-las. No começo dormia mal, acordando com qualquer ruído, esperando que tudo fosse temporário. Mas o tempo foi fazendo seu trabalho. O corpo se recuperou, ganhou peso, força. As noites passaram a ser completas, sem o frio constante lembrando-o de que precisava estar alerta. Hayley não se afastou. Ela o incluía em pequenas coisas do dia a dia, conversas triviais, atividades escolares. Não havia a sensação de dívida entre eles. Apenas uma proximidade construída a partir de algo que nenhum dos dois conseguiria esquecer. Nolan, por sua vez, mantinha-se firme e presente. Não era um homem de grandes discursos, mas cumpria o que dizia. Incentivou Ethan a pensar no futuro, a considerar a possibilidade de uma vida que não fosse apenas sobrevivência. Os anos passaram com uma naturalidade que surpreendeu Ethan. Ele terminou a escola, entrou em um curso técnico, depois em uma faculdade. Trabalhou dessa vez com registro, com salário regular, com direitos. Cada pequena conquista tinha um peso enorme para alguém que crescera esperando apenas o mínimo. Ele não se tornou uma cópia de Nolan, nem buscou o mesmo caminho. Continuou sendo quem era, alguém que acreditava em escolhas silenciosas e firmes. Cole Bishop também seguiu seu caminho, embora não da forma que imaginara. As marcas do que fizera não desapareceram. A reputação manchada, as oportunidades perdidas, a constante lembrança de que uma noite de crueldade quase custara uma vida. Anos depois, quando novas decisões erradas o levaram a enfrentar a justiça de forma mais dura, ele entendeu que aquele episódio fora apenas o começo de uma sequência que ele mesmo iniciara. No dia em que Ethan e Hayley saíram de um tribunal, após mais uma audiência relacionada a Cole, o encontro foi inevitável. Cole os alcançou no corredor, o rosto cansado, os ombros caídos. Tentou se desculpar, não com grande eloquência, mas com uma honestidade tardia. Disse que sabia o que fizera, que entendia o peso disso agora. Ethan ouviu em silêncio. Não ofereceu perdão nem palavras reconfortantes. Apenas reconheceu que escutara. Para ele, aquilo bastava. Do lado de fora, o céu estava claro por um breve momento. A neve derretida refletia a luz do sol, criando um brilho quase esperançoso no asfalto molhado. Ethan caminhou ao lado de Hayley, sentindo uma tranquilidade que antes lhe parecia impossível. Em sua memória, a tempestade daquela noite ainda existia, com o vento cortante, a decisão tomada em segundos, o medo de seguir sozinho pelo frio. Mas agora, aquela lembrança não trazia apenas dor, ela trazia significado. Ele havia dado a única coisa que tinha para manter outra pessoa viva. Em troca,
Recebera algo que nunca imaginara possuir. Um lugar no mundo. Pessoas que não o deixavam desaparecer. E sempre que a neve começava a cair novamente, Ethan lembrava que um único gesto, feito no momento certo, era capaz de mudar não apenas o destino de quem foi salvo, mas também o de quem escolheu não virar o rosto. Inscreva-se no canal para não perder a continuação e outras histórias fortes. Se esta história tocou você, compartilhe o vídeo com quem pode precisar ouvi-la. E escreva nos comentários de que cidade ou país você está assistindo. Queremos muito saber.